Jesus é bom, é fiel e está presente. O nosso Deus é grande, é maravilhoso, né? Ainda que para te servir, Senhor, eu venha chorar. Nós vamos continuar servindo ao Senhor, pois o Senhor é bom, é fiel e é poderoso. Há poucos instantes, minutos, fizemos a leitura devocional desta manhã, leitura oficial. E lemos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o versículo 36. Quando fala de uma viúva ou de uma mulher chamada Dorcas. E é bem interessante porque o capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, ele começa com a conversão de Saulo. Saulo no caminho de Damasco. E nós vemos que Saulo era um perseguidor do povo de Deus. Foi ele quem ordenou a morte de Estevão. Estevão morreu apedrejado. E logo após a morte de Estevão, no capítulo 9, nós encontramos que Saulo, ele estava muito furioso. E ele decidiu ir atrás, procurar os discípulos do Senhor. Ele se dirigiu ao sumo sacerdote e pediu cartas para ir para Damasco, para entrar nas sinagogas, a fim de que ali encontrasse alguns daquela seita. Era assim que viam o povo de Deus. E nós sabemos que Saulo, ele ainda não conhecia a Jesus intimamente. Ele ouvia falar. Porque os discípulos, glória a Deus, eles pregavam, falavam a respeito de Jesus. Jesus já havia ressuscitado, já havia padecido no madeiro, já havia ressuscitado e já havia sido assunto aos céus. E Saulo ainda não conhecia intimamente a Jesus. E tudo quanto Saulo fazia, ele fazia achando, pensando que era certo. Eu não sei se você já conheceu alguém que já praticou algumas coisas, achando que está fazendo certo. Mas depois que tem um encontro com a verdade, a sua vida se transforma, a sua atitude se transforma, tudo na pessoa muda. Por quê? Porque vem a restauração da parte de Deus sobre a vida da pessoa. Enquanto não conhecia, praticava e fazia. Mas depois que tem um encontro real com Jesus, a sua vida se modifica. E se modifica de dentro para fora. Porque tem pessoas que vivem apenas de aparência. E é por isso que tem tantos escândalos. Porque tem pessoas que vivem, levam a vida de aparência. Mas depois que encontra Jesus intimamente, sabe como é que eu vejo? Jesus pega aquela pessoa, nos pega. Aí nos pega assim, nos pega de dentro para fora, nos coloca pelo avesso. Faz uma limpeza total. E tudo na nossa vida se modifica. Então Saulo, ele pega cartas, ele vai furioso para Damasco.
E a Bíblia nos diz claramente que, indo ele no caminho, você crê que Jesus ainda tem encontro marcado no caminho? Enquanto alguém está decidido te desmontar, te desfazer, aí o Senhor pega assim e diz: eu vou te parar no meio do caminho. No meio do caminho Deus para alguém. Na minha casa, vida conjugal, eu e meu esposo, nós temos uma experiência muito, muito forte. E todos os irmãos aqui é sabedor. Um dia, o Vanderlei disse assim: eu vou levar essa carga em São Paulo. E eu olhei para ele, eu não tinha 30 anos ainda. Meu filho era pequenininho. Eu dirigia o ciclo de oração lá na Palmeira. Eu disse: não vá. Ele disse: eu vou, porque o dinheiro que estão me oferecendo é muito bom, muito bom. E eu disse a ele assim: não vá. E ele olhou para mim e disse assim: por que você não quer que eu vá? Eu disse: porque não é de Deus. Não vá. E ele olhou para mim e disse assim: deixa de brincadeira, eu vou. E se não for de Deus, eu tenho essa experiência. Ele usou essas palavras, irmãos. Se não for de Deus, que Deus me pare no meio do caminho. E eu disse: tá certo. Eu era muito inexperiente. Porém, toda a minha vida, eu me reconheço, eu me encontro como alguém que sempre teve a presença do Espírito Santo na vida. Eu tinha uns 26 anos, Érica, 27. Eu já tinha meus 5 filhos. E naquele dia ele disse: eu vou levar o Júnior, meu mais velho. Eu disse: não leve. Se você quer ir, você vai só. E quando foi 4 horas da manhã, eu me acordei. E o Vanderlei não estava mais do meu lado. E aí eu levantei, fui no quarto dos meninos. E quando eu cheguei no quarto dos meninos, o Vanderlei estava acordando o Júnior. E eu fiz assim para ele: ele não vai, vai você só. Aí ele fez assim, pegou a bolsa, me deu um beijo e disse: fica orando por mim. E foi embora. Quando chegou aqui perto ainda, ele passou 5 dias parado. Greve dos caminhoneiros. Greve. A ponto dele dizer assim: deposite um dinheiro para mim. Nessa época nós tínhamos um restaurante. E nós estávamos muito, muito bem. E eu peguei aquele dinheiro e depositei. Calada. E quando foi liberado, que ele pegou a estrada, ele passou um dia viajando. E quando chegou, ia chegando ainda em Betim, ele ligou. Toda noite era a hora marcada, a hora que eu chegava em casa, ele sempre ligava. Naquela noite ele demorou a ligar e eu fiquei esperando. E quando ele ligou, eu disse: meu amor, você demorou tanto para ligar. Ele disse: não, minha filha, eu só estou ligando para você, para lhe dizer que eu estou vivo. E eu disse: pare. Cuidado com as suas palavras. Porque as nossas palavras têm poder. Quando foi no outro dia, eu estava no restaurante, com os meus filhos, trabalhando. E ele ligou. Aliás, o telefone tocou.
E quando eu atendi, era uma senhora. E dizendo assim: eu acabei de socorrer o seu esposo. Ele saiu de dentro das ferragens. E aquele carro, aquele caminhão, ele não presta mais para nada. Mas ele saiu vivo e ele está dentro do meu carro. E eu estou indo para outra cidade, para Betim. Ele chegou na divisa, irmãos, de São Paulo. E eu não sei qual é a tua inquietação nesta manhã. Eu só quero te dizer: tudo quanto você fizer, faça na direção do Espírito Santo de Deus. Convide o Espírito Santo, diga: Espírito Santo, guia a minha vida. Oh, aleluia. E ele disse que quando estava descendo aquela serra de Betim, o veículo faltou freio. E na hora ele dizia assim: meu Deus, me ajude, não deixa eu morrer. Meu Deus, os meus filhos são pequenos, me ajude. O que eu vou fazer? E o caminhão descendo. Ele, quem sabe dizer quantos quilômetros tem aquela serra? É a maior serra do Brasil. E naquele dia, ele ouviu a voz dentro da cabine. E ele era crente, toda a vida foi obreiro da casa do Senhor. E ele ouviu a voz dentro daquela cabine e disse assim: vire esse caminhão agora. E ele disse: virar como? Me ajude. Era abismo de um lado e abismo do outro. Ele avistou uma montanha lá na frente. E quando ele avistou a montanha, ele disse: vai ser agora. Aquele caminhão emborcou, virou, capotou, saiu descendo de ladeira abaixo, chegou lá na barreira e enfincou. Por onde ele saiu, a bolsa dele, ninguém conseguiu tirar. Mas eu quero lhe dizer que quantos ossos ele quebrou, irmã Gê? Foi quebrado? Nenhum. Não importa o que você tem falado, tem dito. Se tem alguém orando por você, Deus vai guardar. Deus vai guardar os seus filhos, a tua casa, a tua família. Deus guarda. Na vida do crente que faz a obra do Senhor, existem dores. Ninguém chega simplesmente por chegar. Não, 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 não. Ele passou 15 dias lá dentro do hospital. Toda a parte da sua mão foi arrancada. Tudo isso aqui, de carne. É por isso que o Vanderlei tem aqueles dedinhos assim, meio cortados assim. Mas não quebrou um osso. E eu quero te dizer que Deus, Ele poupa alguém por amor da tua vida e da tua história. E nós encontramos que Saulo, ele estava indo, caminhando. Ele estava indo para Damasco. E eu fico imaginando um homem cheio de fúria, dizendo: vou acabar, vou matar. Tenha cuidado com essa fúria, porque Deus vai te parar. Tenha cuidado. Deus não mudou, não muda. Ele é fiel, Ele não tem o culpado por inocente. E quando Ele quer pegar, Ele pega. E é por isso que eu não me preocupo. Irmãos, não se preocupe para orar, para pedir vingança por ninguém. Você foi chamado para abençoar. E a bênção de Deus é na tua vida, independente da situação. Independente do que estiver acontecendo ao teu redor. A bênção do Senhor é na tua vida. Ah, deve a sou, redei que a manara basúria.
Deve assumir, nebe astéria. Ele estava a caminho de Damasco. E de repente, só abaixa um resplendor. Não precisa muita coisa não. Um resplendor, pá, uma luz e uma voz. Eita glória. E a voz dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Deus é especialista em transformar o perseguidor em perseguido. Cuidado com a lei da semeadura, porque ela chega para todos. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eita glória. Aí Saulo responde e diz: quem és, Senhor? Saulo já estava no chão, já estava sem visão e procurando quem estava falando com ele. Se preocupa não, porque tem momento que Deus prepara um encontro para se apresentar. Aí Jesus se apresenta e diz assim: Saulo, eu sou Jesus. Eita glória. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. E ele tremendo, mas o homem era poderoso, mas estava tremendo, porque diante do Senhor tem que tremer. Diante de mim não, irmão, que eu sou só a irmã Jeane. Tem gente que diz: a senhora é... Eu sou só a irmã Jeane, minha irmã. Eu sou só a irmã Jeane, serva, nada mais além disso. Entenda que você é aquilo que Deus determinou para você ser. E o que foi que Deus determinou para mim ser? Serva. Se precisar servir água, vocês sabem que eu sirvo. Se precisar ficar na porta, eu fico na porta. Se precisar ficar lá atrás, eu fico lá atrás. Não é no altar não, é lá atrás, onde vocês sabem. Aonde precisar de você, sirva. Sabe por quê? Porque Deus prepara momentos e alguém vai te servir. Eu tinha apenas 21 anos quando comecei a dirigir o ciclo de oração. E um dia Deus usou alguém para mim e disse assim: sirva, porque um dia tu irás ser servida. E essa palavra grudou assim no meu coração. E não tinha nada difícil. O que for, aonde me colocasse para servir, eu estava servindo. Sirva, 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 porque Deus se agrada. Não sirva esperando alguma coisa em troca, simplesmente sirva. Deus tem encontro marcado. Aí é lindo, deixa eu correr aqui um pouquinho. O Senhor fala com ele e diz: levanta-te, entra na cidade, e lá será dito tudo quanto convém fazer. E é lindo porque Jesus se apresenta, se revela a Saulo. E o Senhor também fala com Ananias, aquele servo fiel, e diz: olha Ananias, vai lá na rua direita. Deus dá endereço, irmãos. Deus dá endereço, Deus manda, Deus mostra, Deus marca encontro. Vai lá na rua chamada direito, porque lá tem um homem que eu já me revelei a ele. Deus marca encontro. Deus já tinha mostrado a Saulo que ia chegar um varão por nome de Ananias. Deus mostra, irmãos.
Aí é lindo porque Jesus começa a dizer tudo para ele e dizer assim: olha, Saulo, vai lá. O nome dele é Saulo de Tarso. Ele está orando. É incrível, irmão. Quando Deus marca encontro com alguém, alguém aprende até a orar. Alguém aprende a orar. Ele nem conhecia Jesus. Só que agora Jesus está falando com Ananias e dizendo assim: olha, Ananias, ele está orando. Irmãos, coisa linda é quando o próprio Jesus, o Espírito Santo, dá testemunho de você. É minha serva. Aí Jesus diz: ele está orando, vai lá. É Saulo de Tarso. Aí Ananias diz assim: eu tenho ouvido muito falar dele. Ele é perseguidor. Ele dá ordem, ele mata a crente. Ele destrói aqueles que falam do teu nome. Aí Jesus responde para ele e diz assim: Ananias, vai lá, porque esse é para mim um vaso escolhido. Eita glória! Esse é um vaso escolhido para levar o meu nome no meio ou diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu já lhe mostrei quando deve. Eu vou mostrar para ele o quanto ele vai padecer pelo amor do meu nome. Aí Ananias foi, orou por Saulo. Orou por Saulo. Quando chegou lá, ele disse assim: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu lá no caminho de Damasco, me enviou aqui para que tornes a ver. E naquele momento, ele orou por ele e ele tornou a ver. A sua visão foi restaurada. E é lindo porque as escamas caíram dos seus olhos. E a Bíblia nos diz: e levantando-se, ele foi batizado. E eu quero te dizer que o Senhor, ele vai aonde você não pode ir. Ele tem poder para derramar sobre as nossas vidas. E daí o perseguidor torna-se, é a Bíblia quem diz, perseguido. E é bem interessante porque depois que Saulo come, ele fica confortado. Saulo esteve ali por alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Só que Saulo, ele tenta se chegar aos discípulos, a fazer discípulos, só que eles não confiavam em Saulo. Tem isso também, irmãos. E nós vemos dentro da palavra, quando Saulo tentava juntar, ou ajuntar-se aos discípulos, mas eles temiam, porque eles não criam realmente que ele fosse discípulo. Eles achavam que Saulo estava disfarçado. Mas Deus, ele prepara momento. E Saulo, quando falava, ele andava com os discípulos. E quando Saulo falava, ele falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos. Só que os gregos também procuravam matá-los. Não se preocupe não, Deus guarda. Deus te esconde. E daí Saulo começa o seu ministério. A partir daí, Saulo de Tarso, ele ficou conhecido para nós, não é? Sabemos que ele tinha, me ajudem,
duas nacionalidades. E Paulo, ele é o apóstolo dos gentios. E é muito lindo isso, irmãos. Aí lá no versículo 32, é quando começa a palavra que acabamos de ler há instantes. Falando sobre Pedro. E aconteceu que Pedro, passando por toda parte, agora já é Pedro, pregando, levando a palavra, ele foi para Lida. Pedro estava em Lida. E chegando em Lida, achou ali um certo homem chamado Enéas. E este já estava enfermo há muitos anos. A Bíblia diz que ele estava enfermo há 8 anos, o qual ele era ou estava paralítico. Pedro chega e diz: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, faze a tua cama. E logo Enéas se levantou. Fez a cama e se levantou. E é tão interessante, porque todos que moravam em Lida viram que a presença do Espírito Santo era na vida de Pedro. Só que tem uma coisa: todos viram os milagres. E muitos ali se converteram ao Senhor. E a Bíblia diz que havia em Jope uma discípula chamada Tabita, uma mulher conhecida, chamada também de Dorcas, que Dorcas significa gazela. E é interessante que de Lida para Jope, onde Dorcas morava, era aproximadamente 14 quilômetros. E aconteceu que naqueles dias, Dorcas adoece. Jope era uma cidade portuária. Trazendo para os nossos dias, era uma cidade turística. Tinha pesca, tinha marinheiros, tinha navegações. Só que ali naquela cidade existia muitas viúvas, muitos órfãos, muitos necessitados. Deixa eu te dizer, Deus ainda levanta você em um meio, em um lugar, que muitos olham para você e até nem te dá crédito. Mas Deus te levanta no meio. Para quê? Para abençoar aqueles que estão necessitados, aqueles que estão carentes. E a Bíblia diz assim que Dorcas adoeceu. E quando Dorcas adoece, porque, irmãos, deixa eu te falar algo. No caminhar da nossa vida, na nossa trajetória, o nosso corpo sente, adoece, não é verdade? E é bem interessante porque quando nós adoecemos, através do cansaço, do enfado, da correria, nós vemos que nós ficamos o quê? Debilitadas. E foi exatamente isso que aconteceu com Dorcas. Dorcas estava debilitada, estava enferma. E só pelo seu nome nós já conseguimos perceber o quanto Dorcas corria. Porque o seu nome significa gazela. Aquela que é de pequena estatura, aquela que é magrinha, pois aquela que é muito apressada. E quando ela corre quase, aproximadamente 100 quilômetros por hora. Sabe aquela que ninguém consegue alcançá-la?
Uma gazela corre aproximadamente 100 quilômetros por hora. Veja que é muito veloz. 100 quilômetros o meu esposo só coloca na autoestrada. Tentam pegar e não conseguem. Mas deixa eu te falar. Ela é de pequena estatura, mas ela é muito veloz. Alguém pode olhar para você e dizer assim: é muito pequeno, é muito pequena, não vai chegar a lugar nenhum. Deixa eu te falar, Deus está colocando na sua vida algo que alguém não tem. Você pode ser pequeno, você pode não ser muito culto, mas você tem a presença do Espírito Santo. E você vai chegar aonde o Espírito Santo de Deus determinou que você chegasse. Se preocupe não. Deus está no controle de todas as coisas. Dorcas morre. Eu já vou concluir. Dorcas morre. E é interessante porque a Bíblia fala, a história diz claramente, que Dorcas cuidava das viúvas, dos órfãos, dos necessitados. Era conhecida pelas suas obras. Era uma serva ativa na comunidade, notável por cuidar de pobres e confeccionar vestimentas para os necessitados. Tanto é que nós vemos que após Dorcas falecer, a Bíblia diz assim: e esta estava cheia de boas obras. É linda, irmãos. E o lindo não é somente porque ela tinha boas obras. O lindo também é porque ela era conhecida, chamada, a primeira mulher chamada de discípula de Jesus. Olha só, quem é discípulo de Jesus, irmãos, aprende direitinho. Quem é discípulo de Jesus, aprende perfeitamente. Por quê? Porque aprendeu com Jesus. Aí a Bíblia diz que Lida era perto de Jope. E os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali perto, próximo, vamos dizer assim, uma distância, aproximadamente daqui para o Eustáquio Gomes, aproximadamente 14 quilômetros. Os discípulos ouviram que Pedro estava lá. Aí a Bíblia nos diz que mandaram 2 varões, rogando que Pedro não se demorasse a ir ter com eles. E eu acho lindo, irmãos, porque quem ora tem direcionamento. Quem ora não se perde em meio às visões, não se perde em meio ao chamado. Deixa eu te falar. Já tinham lavado o corpo de Dorcas. Miriam, já tinham colocado água morna, bem esperta, nos pés de Dorcas. Já tinham lavado as mãos de Dorcas. Já tinham lavado a cabeça de Dorcas. Sabe aquela água com aquela temperatura? Porque se porventura ela só estivesse dormindo, a água tinha o poder de aquecer a sua cabeça, de aquecer os seus pulsos, da circulação dos pés voltarem. Eita glória! Só que eles lavaram Dorcas, limparam, colocaram aquela água e Dorcas não voltou. Então foi comprovada a morte de Dorcas. Só que pegam o corpo de Dorcas e levam para o quarto alto, a parte de cima. Porque pessoas que têm negócio com o dono dos céus não se preocupam com coisas de baixo. Ou melhor dizendo, pode até fazer, mas não fica apegado somente a coisas de baixo. E quem é como Dorcas não foi chamado nem depois de morto para ficar embaixo, tem que ficar em cima. E é por isso que o inferno se perturba. Você foi chamado com uma missão. Você foi chamado para fazer a diferença. E Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Deus tem algo novo para fazer na nossa história. Pode ficar despreocupado. Deus tem. Pegaram Dorcas, prepararam seu corpo e levaram para a parte alta. E Pedro está em Lida. Os 2 varões foram ter com ele. E a Bíblia é bem interessante, irmãos. A Bíblia chama a nossa atenção que quando Pedro vê aqueles 2 varões chegando e dizendo: olha Pedro,
Dorcas faleceu. Os discípulos me enviaram aqui, nos enviaram, e disse que o Senhor não se demore a ter conosco, assim que puder, vamos até lá. Sabe o que é que Pedro faz? Pedro se levanta e vai com eles. Quem sabe, irmãos, quem entende a chamada ou o chamado não se demora. Assim que o chamado chega, estou pronto. Vamos, estou aqui, estou pronta. Vamos embora. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro se levanta e vai. Quando chegou lá, ela estava lá no quarto alto. Só que tinha uma coisa, lá no quarto alto estavam as viúvas, todas rodeadas no corpo de Dorcas, chorando. É lindo, irmãos, quando alguém usa o pouco que tem para fazer a obra do Senhor. É lindo quando alguém usa aquilo que tem, que sabe, porque tem pessoas que até sabem, mas é ruim de negócio. Pense num povo ruim. Até sabe, mas não quer fazer. Deixa eu te falar, Deus também não vai usar as tuas mãos para o sobrenatural acontecer. Se você não fizer. Olha, irmãos, é tão lindo, né? Quando você faz alguma coisa, alguém diz: meu Deus, você fez isso aqui com perfeição, que coisa linda. O nosso coração não fica, né? Eita, que coisa linda. Todo mundo gostou. Sabe o que é isso? Coração agradecido. Meu Deus, é muito lindo, irmãos. Quando você prepara aquele prato, vocês sabem que eu gosto de cozinhar, né? Aí todo mundo come e diz: que comida boa. Aí eu fico o quê? Feliz. Por quê? Porque eu estou fazendo aquilo que eu gosto e aquilo que eu sei fazer. Faça aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Você é boa em quê? Use isso para ajudar, para servir. Irmã, eu sou boa para limpar um microfone. Limpe, continue limpando. Continue fazendo. Continue servindo. Para cada um de nós, Maria, Deus tem uma recompensa. Deus vai nos usar com aquilo que nós temos. Aí lá estava quem? As viúvas. Os órfãos fazendo o quê? Chorando e dizendo: e agora? Quem é que vai cuidar de nós? Deixa eu te fazer uma pergunta, que eu acho que eu já fiz outra vez aqui. Outro dia eu estava pensando isso. Quando eu morrer, será se eu vou realmente fazer falta? Será se eu tenho feito coisas que realmente agradam a Deus e agradam os meus irmãos? É coisa de se pensar. Como têm sido as minhas atitudes? O meu posicionamento? Aleluia, glória a Deus. As viúvas chegaram, a rodearam, chorando e mostrando a túnica e dizendo assim: ó, aqui, Pedro, foi Dorcas que fez. Essa toalhinha aqui a gente ganhou. Toda vez que eu pego nela, eu sei quem me deu. E eu digo: oh, Jesus, abençoa ela. Está vendo? É coisa simples, mas você ora e abençoa. Aí a viúva estava como? Olha aqui, Pedro. Sabe quem fez essa veste? Foi Dorcas. Foi Dorcas que fez. Foi Dorcas que me vestiu. Foi Dorcas que costurou. Coisa linda, irmãos. Quem vai nos vestir agora? Quem vai nos ajudar agora? Aí é lindo porque todos que estavam ali amavam a Dorcas. Só que tem uma coisa que me chama a atenção. Pedro, mesmo aquelas mulheres amando a Dorcas, ele manda todas saírem do quarto. Saiam. Saiam todas daqui. Me deixa sós com Dorcas. É lindo isso, irmãos. Porque quando Jesus ressuscitou aquela menina, ele mandou todos saírem, mas porque todos estavam zombando e criticando. Disse: saiam daqui.
E aqui, todas a amava. Tem coisas que Deus prepara para você viver, para nós vivermos o particular com Deus. O nosso particular com Deus. Aí é interessante porque Pedro manda todas saírem. Todos que estavam ali saíram. E depois que todos saíram, aí Pedro se colocou de joelho e orou. Tem oração que só é você e Deus. Tem problemas que é você, Deus e o problema. Ali estava Pedro, Dorcas e Jesus. Pedro estava de joelho, orando. E depois que ele ora, olha irmãos, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Não tem coisa melhor do que alguém dobrar os joelhos e conversar com Jesus. Porque quando nós conversamos com Jesus, Ele nos entende. E Ele tem resposta certa para as nossas vidas. Eu posso chegar a conversar com a Érica pode não me entender, mas Jesus me entende. Jesus sabe. Ouve as nossas orações. E é interessante porque logo após Pedro orar, ele disse, se voltou para o corpo, eu penso assim, Érica, cheia de Deus, cheio de Deus, cheio da presença. Aí se volta para o corpo, aí diz, Tabita, levanta-te. Oi irmãos, uma voz, alguém cheio da presença. Pedro, o sanguíneo, meu Deus, cheio de Deus, é lindo irmão, é lindo. Tabita, levanta-te. E quando Pedro diz, levanta-te, Dorcas, olha, abre os olhos. Eita glória. Dorcas abriu os olhos. E vendo a Pedro, quando viu Pedro, aí sentou-se. Não tem pessoas que traz essa segurança, essa confiança. Você está lá desanimado, meu Deus, eu estou aqui sozinha. Meu Deus, vem cá, Jesus. Aí de repente você vê alguém. Aí quando você vê o seu coração, aí você, agora eu me animei. Dorcas abriu os olhos e viu Pedro. Quando ela vê Pedro, ela senta. E quando ela senta, meu Deus, Pedro estendeu as mãos. Tem alguém que está sentado, mas precisa da sua mão, amiga. Tem alguém que até já ressuscitou, mas parece que está morto. E por que está morto? Porque precisa de uma mão amiga. Quando você ver alguém triste, pelos cantos, não é para você simplesmente fazer de conta que não ouviu. É para você chegar lá, dar a mão, abraçar e ajudar. E dizer assim, conte conosco. Eu não quero mais. Fique conosco. Nós temos aconchego. Nós temos abraço. Nós temos paz. Estenda as mãos para alguém. Empreste o seu ombro. Você pode não ter dinheiro, mas você tem a presença. Você pode não ter, nós podemos não ter posição, mas nós temos a presença do Espírito Santo. Empreste o seu ombro e diga, pode chorar aqui. Eu estou com você. Eu vou te ajudar. E é bem interessante porque Pedro estendeu as mãos, a levantou. Pedro levantou. E quando Pedro a levanta, toma ela pela mão. Aí a Bíblia diz assim, que ele levou ela para os santos e as viúvas. Quem eram os santos? Os irmãos. As irmãs que estavam ali. Levou para os santos. Aqui, ó. Está aqui Dorcas de volta. Eu fico imaginando a alegria. A alegria que contagiou toda aquela sala, todo aquele ambiente. Aí a devolveu. Eita glória. Só que Pedro a devolveu viva. Isso se tornou notório em toda Jope. Isso se tornou notório. Você crê que aquilo que você está vivendo hoje vai ficar notório?
Mas, irmã Jeane, tem tanta afronta, tanta perseguição. Eu não aguento mais fazer a obra do Senhor. Aguenta, irmãos, aguenta. Eu viajei, não foi a semana passada. Sexta-feira, ficamos aqui até 1h da tarde. 1h da tarde nós fomos ali para a Bahia, para a Lagoinha. Chegamos lá à noite, chegamos lá 8h30 da noite. E quando nós estamos ali no hotel, vocês sabiam, eu tinha comentado com alguma das meninas que a minha irmã estava chegando. E minha irmã nem sabia que eu estava viajando. E eu deixei os meus filhos para ir esperar no aeroporto, 2h da manhã. Minha mãe lá em casa fez a cirurgia também dos olhos. Veja só, quando você se dispõe para fazer a obra do Senhor, muita coisa acontece. E deixei alguém com a minha mãe lá em casa. Viajei. Deixei tudo certo. Fiz as compras. Deixei tudo certo, sem faltar nada. E quando eu estou lá no hotel, acabei de chegar, nem jantei. 9h da noite. Aí a minha irmã liga. Géia, eu estou sem enxergar. É, Dai. Como eu disse a Dai, todo mundo só vê as fotos. Eu disse, como é, Silvana? Que história é essa? Ela disse, eu fiz um procedimento. E parece que tem. Eu saí de casa boa, mas agora. Eu estou embarcando agora para São Paulo. Os meus olhos estão como duas brasas de fogo queimando. E ela mandou as fotos e ela não sabia que eu não estava em casa. Eu disse, Jesus, venha cá, tenha misericórdia da minha irmã. Meu Deus, eu estou distante, e agora? E ela disse, assim que eu chegar, eu chego, meu voo pousa 1h45, eu quero ir direto para a Unimed. Eu disse, não se preocupe. Não, se aperrei não, está tudo bem. Eita glória. Aí liguei para o meu irmão, liguei para os meninos. Eu disse, vão-se embora todo mundo para o aeroporto. Pega o menino, leva para a minha casa e leva ela para a Unimed. E quando ela chegou em São Paulo, aí eu falei para ela, eu digo, olha, eu não estou em casa. Eu estou na Bahia. 8 horas de relógio de lá para cá. Então tenha calma que vai ficar tudo bem. Isso eu passei a noite toda acompanhando ela na Unimed. Para pregar no outro dia de 10h da manhã. E para pregar à tarde. Foi um acampamento de mulheres dentro da igreja. Coisa mais linda, irmão. Uma igreja ornamentada por uvas. De verdade. Coisa linda. Eu nunca vi tanta uva. Coisa linda, não tinha nenhuma azeda, tudo doce. E o que é lindo? Tinha uma turma de lá que está passando dia conosco. Uma turma, não era só 2. Eu disse, não se preocupe, vai dar tudo certo. Ela foi para a Unimed. Quando chegou lá que a médica olhou, a médica não conseguiu dizer o que realmente tinha ofendido, foi chamar um especialista. Teve que esperar. Eu sei que ela passou a noite toda e a manhã toda na Unimed. Quando o especialista chegou, disse, 2 córneas sua foi comprometida. E você precisa passar no mínimo 10 dias de repouso. E na claridade ela não consegue sair de casa, só à noite. E eu te pergunto, está difícil para você? Ou dá para caminhar? Aquilo que você não pode, Deus pode. Aquilo que você não tem, Deus tem. E eu disse a ela, fique aí descansando, que domingo eu chego, em nome de Jesus. Se preocupa não, enquanto você está fazendo a obra, Deus continua no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. E se não aparecer ninguém para lhe ajudar, não tem problema, o Senhor está lhe ajudando.
Ele diz: eu renovo as tuas forças. Eu te guio por caminhos que você nem imagina. Sinta o amparo de Deus nessa manhã. Sinta o abraço do Espírito Santo. E diga para você mesmo, diga para o fraco: eu sou forte. Eu não abro mão daquilo que Deus colocou na minha vida. Eita glória. Já foram embora, irmão? Não, só vão se embora só no dia 1º. Se descanse. Deus continua no controle de todas as coisas. Deus está cuidando de você. Deus está cuidando da sua família. Deus está te dando saúde. E você crê que tem saúde chegando no meio da tua família? Que tem resposta de Deus chegando no meio da tua família? Aí quando foi ontem eu tive uma notícia maravilhosa. Que Deus realizou um sonho na vida de um dos meus, Sandra. Se preocupa não, os sonhos mais secretos, Deus, Ele te dá em meio às guerras, em meio às lutas, em meio às dores. O Senhor diz: eu sou o mesmo, eu não mudei. Você crê que Deus está realizando sonho na vida dos seus filhos? Na vida das suas noras, você crê que Deus está realizando sonhos? E eu hoje estou como quem sonha, porque Deus fez na vida de um dos meus. E do mesmo jeito que ela está lá, como quem sonha, ontem foi confirmado. Descansa o seu coração, porque tem novidade de Deus chegando. O Alexandre vai se encontrar com ela. Tem novidade de Deus chegando. Tem bênção de Deus chegando na sua casa, na sua vida e na sua história. Você só precisa orar. Você só precisa obedecer. Você só precisa ficar na brecha e dizer: Senhor, os meus são teus. A minha casa é tua. Fica de pé, igreja, eu vou orar que eu preciso parar. Aquilo que eu não posso, tu pode. Aquilo que eu não tenho, o Senhor tem. Aquilo que eu nem sei como é que vai acontecer, Deus está fazendo acontecer. E nós vamos orar por uma mocinha de 12 anos. O nome dela é Evelyn. Ela é daqui mesmo de Rio Largo. E ela precisa de um grande milagre da parte do Senhor. E eu creio que Deus está fazendo um milagre na vida daquela menina. Deus está fazendo um milagre na vida daquela menina. E aquela enfermidade que está lhe acometendo, Deus está transformando todo o mal em uma grande bênção, em uma grande vitória. Você crê que tem milagres de Deus acontecendo? O mesmo Deus que ressuscitou Dorcas, Ele está aqui. Vai lá na tua casa, vai lá no teu lar, no meio da tua família. Vai lá na casa da irmã Maria Nobre, né? No meio da sua família, Deus está desfazendo todo o mal. Deus está indo lá na casa, na filha da irmã Maria, também a Cris, né? A nossa companheira que não está aqui nesta manhã. Aquela enfermidade, o Senhor pode curar, o Senhor pode transformar todo o mal em bênção. Então recebe nesta manhã o abraço do Espírito Santo na tua vida. Recebe nessa manhã o abraço, o carinho de Jesus na tua vida e na tua história. Oh Espírito de Deus, Tu és grande, Tu és fiel, Tu és poderoso. As Tuas mãos estão estendidas neste lugar, Deus, e nós Te apresentamos nesta manhã todos quantos se encontram enfermos. Quem sabe já saiu um laudo dizendo que é para a morte. Mas eu creio, Senhor, que nessa manhã tem vida chegando. Tem história nova chegando. Tem laudo da parte do Senhor sendo modificado na tua vida. Porque o Senhor está dando novo laudo na tua história, na tua vida. Descanse, porque tem coisa nova da parte do Senhor. Nós ministramos nesta manhã toda a enfermidade, todo o mal, em nome de Jesus, que se transforme em bênção. Senhor, aquela criança, Pai, que chegou agora lá em Portugal, que a sua mãe mandou esse áudio, Senhor, para mim. Eu esqueci o nome dele agora. Ele foi para lá, Senhor, fazer aquele transplante, Pai, aqueles procedimentos. Tu podes, Jesus, ir lá onde está aquela criança, aquele menino, Senhor, e transformar todo o mal em uma grande bênção. Vai ali, Senhor, usa a mão dos médicos, ou Tu podes, Senhor, nesta manhã
Quando ele entrar naquela cirurgia, oh, aleluia, os médicos perceberem que já está tudo em ordem. Eu creio, Deus, no teu agir, no teu milagre, no controle da tua parte sobre as nossas vidas. E ministro sobre o teu povo, bênçãos sem medidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu ministro nesta manhã cura, saúde, libertação, em nome de Jesus. Em nnome de Jesus. Vamos ouvir Aldo Adril louvando ao Senhor? Ministro